se você está nos visitando essa noite, nós estamos num intervalo, na verdade, entre séries. No domingo passado, nós encerramos a série prevista para esse ano, que era dos Salmos, e quando nós pegamos o Salmo 106, encerrando o livro 4 dos Salmos. Está um pouco de eco, irmão. Precisa tirar um pouco, por favor. Aí vamos começar o quinto livro dos Salmos, no Salmo 107. O plano era a gente parar e começar uma nova série. Aí a gente conversando, trocando ideia com o pastor Sacha, e por aquilo que Deus tem feito este ano no nosso meio com esta série dos Salmos. Então nós entendemos de continuarmos a nossa série para a gente terminar a série dos Salmos, que foi o que nós começamos anos atrás no Salmo 1, ainda lá no Paraíso, e eu preguei duas partes. Depois a primeira parte lá, quando cheguei aqui, peguei mais um tanto, depois parei, e esse ano a gente voltou. Nós temos um plano. Se você está acompanhando, você acompanhar aqui, talvez vai ser questão de final de ano, festa e tal, você pode ver que se programar aí. Hoje e domingo que vem eu vou pregar duas mensagens avulsas. Eu vou estar falando sobre a graça do Senhor, a maravilhosa graça, e também falando sobre os 6Ds, que é algo importante aqui no nosso meio, na nossa igreja, como família. Vai ser de bastante utilidade para os irmãos que têm sido agregados nesses últimos 2, 3 anos aqui no nosso meio, que você não tenha ouvido especificamente sobre este assunto. Aí depois, então, no mês de dezembro, nós temos um final de ano, onde cada pastor vai pregar uma mensagem de Natal aqui para a igreja. Começando no primeiro domingo com o pastor João Pedro, depois no segundo domingo, pastor Sacha, no dia 21 eu prego, no dia 28 o pastor Fábio vai pregar uma mensagem especial de Natal para todos nós. Aí no mês de janeiro, a gente vai ter uma série que começa em janeiro e ela vai até o mês de março, aí perto da Páscoa, e nós vamos falar sobre o discurso do cenáculo do Senhor Jesus Cristo, compreendidos em João capítulos 13 até 17. E então, depois da Páscoa, nós retornamos ao Salmo 107 para terminarmos até o final do ano no Salmo 150. Nesse período de janeiro até a Páscoa, na escola dominical, nós vamos ter uma super escola dominical, porque nós vamos meditar no Salmo 119, do primeiro domingo de janeiro até o domingo do Carnaval. Inclusive, nós vamos falar sobre as 22 estrofes do Salmo 119. Dessa forma, nós teremos coberto todos os salmos aí na nossa série. Aí vamos para 2016, se Cristo não voltar. Aí nós vamos ter uma série de mensagens de manhã de Levítico e à noite em Hebreus. Tudo isso são coisas que nós temos planejado para o corpo da Igreja Batista Maranata, se o Senhor Jesus Cristo não voltar. Ele pode voltar hoje à noite, irmãos, e tudo vai ser diferente. Amém. Aí nós vamos estar sendo lá no céu ministrado pelo Senhor. Olha que só, que maravilha. Então hoje à noite nós vamos... eu estava pensando como a gente poderia fazer isso, e aí cantando esses cânticos, e principalmente quando fala sobre a graça do Senhor, eu creio que vai ser um grande desafio para nós hoje à noite falarmos sobre esse assunto, porque ao mesmo tempo que ele diz respeito a nós como crentes, fazendo parte da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, é falar sobre a essência do nosso Deus. E o meu coração, essa semana principalmente, foi assim, muito edificado e mexido com esse assunto, e eu quase que ficaria tentado a dar uma série só sobre a graça do Senhor. Nós vamos ficar hoje e domingo que vem, pela graça do Senhor. Aliás, essa é uma forma de começar, porque uma boa parte dos evangélicos tem como hábito
no cumprimento, né? Quando encontro com o outro, graça e paz. Graça e paz. Não é errado. Mas o que eu temo e eu quero desafiar você hoje à noite é que a gente fique concentrado e nós fujamos desses chavões que não tem, que a gente não consegue entender ou extrair a profundidade disso e transforma numa coisa tão simples como graça e paz. Você sabe, você entende quando você está dizendo para alguém graça e paz, o que significa? Talvez a paz fique um pouco mais fácil, né? Para a gente poder falar sobre ela. Às vezes você está com uma tribulação, está passando momentos difíceis e você anseia e busca viver um momento de paz. Ou talvez você está vivendo hoje um momento de paz, porque se confunde paz com ausência de tribulação. E paz não é ausência de tribulação, paz não é simplesmente um estado de espírito de tranquilidade. A paz de Deus é um estado de vida. Esse não é um momento que a gente passa porque não temos problemas. Paz é aquilo que o Senhor tem e nos dá. Ele disse para os seus discípulos: deixe-nos a paz, a minha paz nos dá. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então a paz do Senhor é diferente da paz do mundo. A paz do mundo é a ausência de guerra. Aliás, saiu uma estatística aí, né, que tem mais de 2.000 anos que o mundo não vive sem guerra em algum lugar do mundo. Mais de 2.000 anos que não se tem notícia de haver ausência de guerra no mundo. Em algum lugar tem guerra por mais de 2.000 anos. Mas o que é graça? Anos atrás, quando o Senhor nos dirigiu para caminharmos para onde nós estamos hoje, onde nós temos caminhado, para onde estamos indo, não é? Então eu me lembro que João Pedro preparou, nas nossas discussões havia uma expressão, né, que era o ponto de partida para a gente conversar sobre isso, quando a gente introduziu aqui os 6 Ds. Como avaliamos sucesso? Então eu estou pensando, para não ser o mesmo, né, para variar um pouquinho, como nós avaliamos maturidade? Se alguém perguntar para você, numa conversa, você pode dizer que você é um crente maduro? Como você pode saber se você é um crente maduro? A santificação é um termômetro. Sem dúvida, a santificação é um termômetro. Viver uma vida separada do pecado, lutando, mudando, sendo transformado. Mas a santificação, na verdade, é apenas um aspecto da vida cristã. Então, o fato de você estar caminhando bem na santificação não significa que você é um crente maduro. Então, não vamos confundir, né, a santidade com maturidade. Então, naquela época, não é original nosso, sendo abençoados por outros irmãos que já estavam um pouco na nossa frente com respeito a essa preocupação, porque não é um fato de que como uma igreja pode caminhar ao longo de décadas sem que ela tenha uma forma de avaliar ou ajudar o membro da igreja, o seu fiel, a avaliar quanto ou se ele é maduro. Por outro lado, também não deve ser uma coisa totalmente local, onde cada igreja tem o seu método de avaliação. Por quê? Nós não estamos pensando em você se avaliar como membro da Igreja Batista Maranata. A questão é avaliar-se diante do Senhor como um servo maduro. Você é um servo maduro. Você pode dizer: eu também não quero que você vá para o pastor, eu com certeza não sou um servo maduro. Essa é uma de imagem, né?
Porque os crentes falam, não, você é maduro sim. Então não é esse tipo de coisa, é objetivo, você é um servo maduro. Quais são as características? Então na época, nós bolamos juntos, nós pensamos naquilo que nós chamamos hoje, está lá no boletim, os 6 Ds. Aparece no boletim como os 6 Ds da diferença. A igreja que originalmente trabalhou com isso, ele tem 5 Gs. E aí nós temos 6 Ds. A gente achou que estava faltando alguma coisa na maturidade e temos 6 Ds. Eu podia fazer uma sabatina para você aqui, né? Irmãos que estão aqui há mais de 10 anos. Aí eu falei, pastor, não sei, né? Eu podia fazer pegar um boletim de cola, dar uma olhada de lado ali. Mas o primeiro D é dependência da graça. O segundo D, desenvolvimento espiritual contínuo. O terceiro D, dedicação ao corpo grande e pequeno, ao corpo da igreja. O quarto D, dons espirituais em exercício. O quinto D, demonstração de amor pelo perdido. E o sexto D, desprendimento na mordomia. Ou mercedes. Sexto e sétimo. Estão atentos aí, estão olhando aí? Está na cola aí, né? Está na colinha aí. Então, se você quer saber se você é um crente maduro, então o crente maduro, ele olha para estes 6 Ds e ele consegue enxergar que ele está vivendo isso aqui. Ele não é perfeito nisso aqui. Ele está vivendo isso aqui. Faz parte da sua vida cristã. Você entende que desenvolvimento espiritual contínuo é santificação. Lembra, eu disse santificação é apenas um aspecto desse processo que fazemos parte, chamado vida cristã, salvação, ou como é que você queira aqui. A independência da graça. Então quando eu fui pensar no que nós vamos fazer hoje à noite, pensando na dependência da graça, já tem alguns anos que eu tenho perseguido aqui, meditado numa palavra do Velho Testamento, que ela é uma das suas traduções, é exatamente graça. É diferente da palavra do Novo Testamento, graça, que o apóstolo Paulo usa. O apóstolo Paulo, quando ele usa a palavra graça no Novo Testamento, é um termo na língua que ele escreveu o Novo, que sem dúvida tem ligação com o Velho, mas a palavra do Velho, porque cobre talvez um período maior, porque tem uma ligação do relacionamento de Deus por causa da história com o povo de Israel, ela é muito profunda, muito rica e muito tocante. E quase que hoje à noite nós vamos ficar basicamente nos Salmos. Essa palavra, ela aparece no Velho Testamento 245 vezes. E das 245 vezes, 127 só nos Salmos. Só nos Salmos. Então é muito precioso, e eu espero que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, Ele mova o seu coração para você conseguir vislumbrar um pouquinho daquilo que o salmista viveu nesse relacionamento com o Senhor, naquilo que é a dependência da graça, que é um pouco diferente, mais profundo talvez, mais completo do que o próprio Novo Testamento. Quando nós pensamos em graça tem sido definida bem assim, simplesmente, eu diria até para você, pobremente, que graça é favor não merecido. Se você procurar no dicionário, o que é graça? Graça é um favor não merecido. E assim, de certa forma, os crentes têm vivido com essa definição simples e pobre. Anos atrás, mais de 30 anos atrás, eu fui desafiado com algo muito mais profundo do que isso, quando alguém definiu graça como um poder dinâmico de Deus dado a nós merecidamente, que
que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Então você percebeu que favor não merecido é muito pobre para um termo tão profundo quanto graça? Quando você diz graça e paz, o que significa? Graça é o poder dinâmico de Deus que foi nos dado imerecidamente. Então esse favor, o que é favor? Um poder dinâmico de Deus que nos foi dado imerecidamente. Só que este favor imerecido, esse poder dinâmico de Deus dado a nós imerecidamente, ele nos leva a algum lugar, ele nos leva a querer, desejar e fazer o que devemos. E quando você entende isso, sua vida cristã é mudada, é transformada em outro tipo de vida, fica impregnado dentro de nós. Esse é o receio, irmãos, que eu tenho, de que mesmo alguns de vocês que estão aqui há alguns anos não têm desfrutado, entendido, vivido o que é a graça e portanto não têm vivido a dependência da graça. Você viu como que o Alexandre começou a oração dele hoje à noite? Ele podia fazer essa batida dessa aqui também. Quantos de vocês que ouviu a oração daquele irmão lembra como ele começou hoje à noite? Eu não estou dizendo a primeira palavra que ele disse, mas o primeiro agradecimento que ele fez quando ele começou a orar foi por quê? Porque Deus nos trouxe aqui. Quando alguém verbaliza isso, quando alguém diz que Deus nos trouxe aqui, ele entende o que é graça. Porque se Deus não nos tivesse trazido aqui, nós não teríamos vindo aqui. Pastor, não sei onde o senhor quer chegar, porque na verdade eu já tinha decidido que ia vir aqui. Todo domingo eu estou aqui. O senhor não percebeu que eu nem tenho faltado tanto assim aqui? Talvez se você for, já não podia dizer, né? Se você dá umas faltadinhas, né? Mas você está entendendo, pastor? Essa coisa aqui, eu decidi, levantei, tomei banho, me arrumei e vim para cá. Como é que você vai dizer, Deus me trouxe aqui? Então, se você não questiona dentro do seu coração entender isso, você não chegou ao ponto de entender o que a graça é. A graça é o poder do Senhor que me capacita, que é a desejar. Então, você pode dizer para mim, você quis vir aqui? Sim, eu quis vir aqui. Então foi a graça do Senhor que fez você querer. E então quando você não somente quis, você veio, a graça então, ela levou você a querer e efetivamente estar aqui. Agora, os irmãos que não estão aqui, que deveriam estar aqui, eles não deixaram de vir porque a graça não se manifestou. Não vieram. É que eu estou bonzinho hoje. Eu ia dizer outra coisa. Eu vacilei. Eu não estou melhorando, porque eu vacilei. Eu ia falar que era relaxo, mas eu lembrei que pode ser que não foi relaxo, pode ser que foi por outro motivo. Eu até admito que pode ser que Deus impediu alguém de vir. Você está entendendo? Que não é a ausência da graça que leva você a não fazer o que Deus quer. Mas se você fez o que Deus quer, a graça está lá. E sem a graça você não faz o que Deus quer. Entendeu? Esse é o pensamento da palavra. E Paulo viveu isso, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas a palavra do Velho Testamento é uma atitude para com o outro que denota constância e durabilidade, que sustenta a aliança entre duas partes e demonstra favor. Você percebeu que elas têm uma ligação entre elas, né? Porque a palavra do Novo Testamento tem o favor que nós não merecemos, e a palavra do Velho
também tem o favor. E o favor é a atitude de Deus para conosco que nos capacita a querer e fazer. Mas a palavra do Velho Testamento, ela é mais abrangente no sentido que ela é uma atitude para com o outro, porque ela vai aparecer no Velho Testamento muitas vezes, 245 vezes. E somando tudo isso aqui, essa atitude para com o outro não é uma atitude isolada, não é uma atitude que dura um tempo, ela é constante, constante e duradoura. Só constante não serve, porque constância está mostrando que ela não é assim, não. Entendeu o que é constante? Constante e duradoura. E sustenta uma aliança de duas partes, de Deus para conosco. E ainda demonstra favor. Então, quando nós entendemos que um crente maduro é um crente que ele depende da graça, porque sem a graça, irmãos, não tem processo. Eu ia dizer que é uma desgraça, mas entendeu? Sem a graça, nada acontece. Acontece pecado, acontece rebeldia, acontece que nós vimos no Salmo 106. Então, por quê? Porque se a graça do Senhor não nos alcançar, nós estamos por conta própria. E um crente, ou um homem, um ser humano por conta própria, só caos, lambança, palavra que a gente conhece, compreendeu? Dar vazão à carne, não sai boa coisa. Então o Senhor, numa aliança com o homem, Ele manifesta, Ele derrama a sua graça. Por isso, a gente tem que realmente tomar cuidado quando a gente diz para alguém graça e paz, se você não está vivendo independente da graça, está desejando para alguém, ou saudando alguém com uma coisa que nem é presente na sua vida. Então, por quê? Talvez porque o apóstolo Paulo fazia isso. Nós vamos ver por que Paulo fazia isso. E se você faz isso como Paulo fazia, então você pode fazer. Mas se você não sabe nem por que Paulo fazia isso, então precisa repensar. Quando você diz, pode falar bom dia, talvez é melhor falar bom dia, boa tarde, boa noite, do que dizer para alguém graça. E você não estende graça para alguém. Quando nós pensamos no Senhor, o Senhor estendeu a sua graça. Esse hino que nós cantamos hoje à noite, ele é um hino clássico. E ele realmente tem uma letra muito profunda. Maravilhosa graça. E ele fala do que essa graça significa no nosso relacionamento para com o Senhor. Então, eu quero meditar com nós vamos ver várias passagens à noite. E, inclusive, vocês estão meio desacostumados com isso. Então, hoje você vai ter que se habituar a isso. E eu espero que esse exercício diferente não seja enfadonho para você, como você está acostumado a eu pegar um texto aqui e dissecar o texto com você. Nós vamos caminhar aqui em algumas partes da Escritura. Então, em primeiro lugar, para você entender o que é dependência da graça, o que é viver uma vida de dependência da graça, então você precisa entender primeiro que a graça, essa palavra graça, ou essa atitude para com o outro, a graça, ela pode ser vista no Velho Testamento como uma personificação de Jeová. Agora, deixa eu explicar para você, se você é novo, ou se você está visitando aqui, o que é uma personificação? Se você abrir o livro de Provérbios, e você
for para o capítulo 8 de Provérbios, ou o capítulo 1, a partir do versículo 23, o assunto é sabedoria. Então, sabedoria para nós, sabedoria, ela é algo que alguém tem, né? Você tem sabedoria, que é ser sábio ou inteligência, se você for pensar em termos bíblicos, no temor do Senhor, também, sabedoria é uma coisa, certo? Mas quando você está lendo Provérbios 8, ou quando está lendo Provérbios 1 a partir do 23, e você começa a ler aquele texto, é como se você estivesse vendo ali uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa do Senhor Jesus. Então a gente diz que a sabedoria ali é a personificação de Jesus. Jesus não tinha sabedoria, Jesus era a sabedoria. Por exemplo, lá está dizendo assim: estava no princípio comigo, quando eu criei todas as coisas. Ele não disse eu tinha no princípio, estava comigo. Está entendendo? Mostrando que é uma pessoa, mas o assunto é sabedoria. Então a mesma coisa aqui. Nós vamos ver alguns versículos, alguns salmos, onde ele fala da graça, mas a graça não é uma coisa, a graça não é só ali naquele texto uma atitude, dá a entender que a graça é uma pessoa, e não podia ser alguém diferente do que Jesus, Jeová no Velho Testamento. Veja comigo um salmo muito conhecido. Vamos começar, Salmo 23, versículo 6. Você conhece o versículo, mas talvez nunca pensou nele desta forma. Salmo 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Você está entendendo que ele não está falando de que ele vai ter, sabendo que ele vai ter misericórdia, que ele vai receber misericórdia, que ele vai receber bondade? Ele está dizendo aqui: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Aqui é como se bondade e misericórdia fosse uma pessoa que está seguindo o salmista. Onde ele vai? Aonde ele vai, ele sente e sabe da presença de quem? Da bondade e misericórdia. E neste caso aqui, de maneira toda especial, Davi tinha um relacionamento tão íntimo com o Senhor, que ele sabia, e ele usou essa palavra propositadamente, que é a palavra que está aí, misericórdia. Na verdade, a palavra misericórdia que está aí, ela é a palavra graça. A tradução dela é melhor graça do que misericórdia, porque essa palavra que eu falei, como eu falei para vocês, ela aparece 245 vezes no Novo Testamento, e ela está traduzida por várias outras palavras em português. Misericórdia é a da maior ocorrência dela, mas existe no Velho Testamento uma outra palavra que significa misericórdia. Então a outra palavra é mais para misericórdia do que essa palavra aqui, mas essa palavra aqui, o salmista sabia que o Senhor se manifestou desde lá atrás, desde Gênesis com Abraão, com essa palavra aqui, que é a palavra Hesed ou Resed, que eu tenho que chamar de falador expressado mais Resed para vocês. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Se você lembra do Salmo 23, ele está falando: o Senhor é meu pastor. Quem é? Jeová, meu pastor. Então Jeová, bondade e misericórdia, e ele vai me seguir todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa de Jeová
para todo sempre. Entendeu o que é personificação? A palavra aqui fala mais do que um conceito, fala de uma pessoa. Veja um pouquinho para frente, no Salmo 42, versículo 8. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha salvação. De novo, a palavra misericórdia que está aqui é a palavra graça. Jeová durante o dia me concede a sua graça. A pessoa de Jeová e a pessoa da graça, para o salmista, era a mesma pessoa. Salmo 57, versículo 3. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Você está entendendo quando ele fala envia? É quando você envia uma pessoa. O pai enviou o filho e o filho veio. Então o Senhor envia a misericórdia, envia a graça. É como se ela fosse uma pessoa e ela veio para nós. Das 127 ocorrências no Salmo da palavra, 15 vezes ela é traduzida em português graça. Você entendeu? 15 vezes graça. Agora é a mesma palavra. Por que outras vezes foi traduzida misericórdia? Quer ver? Veja comigo agora Salmo 6. Vamos voltar para o Salmo 6. Nós vamos correr os salmos aqui. Vamos fazer uma apanhada aqui dessas 15 vezes. E tem uma que você conhece, a gente até cantou. Essa aqui. Salmo 6, verso 4. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Exatamente a mesma palavra de Salmo 23:6. Bondade e misericórdia. Então, bondade e graça me seguirão todos os dias da minha vida. Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Olha que interessante. O tradutor em português, por que ele escolheu aqui graça e lá misericórdia? Por causa da palavra salva-me aqui. Porque quando ele usou a palavra salva-me no texto, o salmista, né, dirigido pelo Espírito, quando ele usou salva-me e ele colocou hesed junto, então o tradutor, ele já foi logo para a graça, porque salvação está ligado com a graça. Ninguém entende o Senhor ou reconhece Jesus se a graça não se manifestar, levando-o a desejar e efetivamente se entregar a Jesus. Só para lembrar, né? Se você já se entregou a Jesus, você não era esperto. Não era esperto. Você não tem um QI privilegiado. Você não é mais atento do que os outros. A graça do Senhor levou você a desejar Jesus e se entregar a Ele. Senhor, salva-me por tua graça. Era a graça que pertencia ao Senhor. Salmo 13, versículo 5. Salmo 13, 5. No tocante a mim, confio na tua graça, regozijo o meu coração na tua salvação. De novo, aqui porque a palavra salvação apareceu, o tradutor preferiu graça. Mas você está entendendo que a mesma palavra misericórdia que aparece lá é a palavra graça aqui? Portanto, em todas aquelas 127 vezes, poderia ter sido traduzido graça, que era mais perto do que misericórdia, ou outras palavras que a gente vai ver rapidamente aqui. Salmo 40. Salmo 40, versículo 10 e versículo 11. Não ocultei do coração a tua justiça, proclamei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias,
Guarde-me sempre a tua graça e a tua verdade. Agora, que interessante, porque a palavra misericórdia aqui é aquela outra palavra, e a graça está aqui. Você está vendo a experiência do salmista, que olhava para o Senhor e via no Senhor o quê? Uma atitude de Deus para com ele, que mostrava constância. Sabe por que constância? Porque Deus não flutua no relacionamento dele para conosco por causa do nosso pecado. Você entende a extensão da graça? Nós vacilamos no relacionamento com ele, mas ele é constante. Por causa dessa palavra, ele se apresenta com esta palavra. Ele é constante. E ele vai infinitamente, durabilidade, se relacionar conosco, mesmo que nós continuemos cometendo pecado. O salmista sabia disso. E o salmista sabia que ele precisava depender da graça do Senhor. Salmo 62, versículo 12. Salmo 62, 12. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Nós já passamos por esse salmo aqui alguns anos atrás. Olha que precioso. Se o Senhor tiver que retribuir alguma coisa a alguém, o que esse alguém recebe do Senhor? Juízo. Entendeu? Se o Senhor for retribuir, o que é retribuir? É devolver de volta alguma coisa para alguém por causa de alguma coisa. Retribuir, juízo. Mas ele diz: a ti pertence o quê? A graça. A graça, então, é não retribuir para alguém que alguém merece, é dar o que alguém não merece. Atitude constante, duradoura, que está ligado com a aliança que ele fez conosco, que envolve favor. Eu queria que hoje à noite, quando você terminasse de ouvir essas coisas, você tivesse a experiência, e pode ser a sua oração enquanto você ouve, que você pudesse amar mais o Senhor do que você amava quando você quebrou aquela porta de noite. Nós estamos falando, irmãos, sobre a graça dele, que é não nos dar o que nós merecemos, e nos dar graciosamente o que nós não merecemos. Salmo 63, 3. Porque a tua graça é melhor. A gente não canta isso? Tua graça é melhor que a vida. Os meus lábios te louvam. Vai aqui um minuto. A tua graça é melhor do que a vida. A vida de um crente sem a graça do Senhor não tem o menor valor. Sabe por quê? Porque ela não existe. Não existe vida sem graça. Nem sem graça. Então, quando você cantar de novo, você lembre disso. O salmista expressou para o Senhor, na sua busca ao Senhor, a tua graça é melhor que a vida. Porque na graça ele encontra a atitude, essa aproximação do Senhor. Por isso que no cântico está: a tua graça me sustenta. Porque a palavra hebraica implica num sustento por parte do Senhor, daquele para com que ele estende a graça. Salmo 66, 20. Bendito seja Deus. Tem um cântico também aqui: bendito seja Deus que não me rejeita o quê? A oração, nem aparta de mim a sua graça. Nós temos vulgarizado, né, a questão da graça, que é uma coisa de graça, porque você não paga, é de graça. Não é de graça porque você não paga. Salmo 69, 13.
Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde, ó Deus, pela riqueza da Tua graça. Todas as vezes é a mesma palavra que está aparecendo aqui. Eu vou pular aqui. Vamos para o Salmo 103. Que nós ouvimos recentemente. Salmo 103, versículo 4. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Não, misericórdia é aquela outra palavra aqui, e graça é esta palavra que está traduzida em outros lugares, misericórdia. Quando João vai narrar Jesus no capítulo 1, você lembra? Nós estamos chegando próximo do Natal. João, capítulo 1, versículo 14. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como? Cheio de graça e de verdade. Agora, aqui a ideia do cheio é a mesma ideia do Salmo 23, que ele é graça ao ponto de estar pleno dela, porque ele é graça. A ideia é que Hesed é Jeová. Ele não tem, ele é, e por isso ele manifesta, ele conduz, ele guia, ele acompanha. Segundo, dependência da graça implica em entender que graça é o ponto de partida do plano de salvação. Lembra, Efésios 2:8-9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É tão curioso de que quando se fala de eleição, a maior parte dos crentes ficam arrepiados e alguns um pouco mais assim, dizem que é coisa do diabo. No entanto, quando falar de soberania, a gente canta que Deus é soberano, mas dizer para alguém que a salvação de alguém é exclusivamente porque Deus foi soberano, a pessoa reage. Talvez é o primeiro versículo que alguém decorou. Vários de vocês aqui, o primeiro versículo que você decorou. Efésios 2:8-9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós. Isto aqui na língua grega, ele está se referindo à fé e à graça. Ele está dizendo que tanto a fé quanto a graça não vem de vós, é dom de Deus. Então todo crente sabe que nem a fé e nem a graça é algo que vem dele, vem de Deus. E ele afirma, né? Não das obras para que ele se glorie. Para entender isso. Ele não aceita que houve eleição, porque acha que é injusto. Eu não vou gastar tempo aqui, você acha que estou. Você pode ler. Esse tipo de porcaria, desculpa, você pode ler um monte de lugar. O salmista sabia que ele era objeto do amor de Deus e que a graça é que o sustentava nesse relacionamento com o Senhor. E que o ponto de partida deste relacionamento, desse processo que nós chamamos de salvação, ou conhecemos como salvação, começou com a graça. Romanos capítulo 5, verso 21. O apóstolo, nós meditamos isso recentemente. Romanos capítulo 5, verso 21. Na verdade, o versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse o quê?
a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela graça, o Senhor nos escolheu, nos chamou, nós nos arrependemos, nós temos fé, nos arrependemos, fomos regenerados, justificados, preservados, está entendendo? Começou pela graça. Graça lá atrás. Terceiro, a graça era a base do relacionamento do salmista. Eu já li alguns aqui, eu não vou ler todos para você, só para você acompanhar aqui, que 127 vezes, e como a maior parte dos salmos foi escrito por Davi, então a maior parte das vezes quem usou essa palavra foi Davi, porque tinha um relacionamento com o Senhor. Qual era a base do relacionamento de Davi para com o Senhor? A graça. Você está entendendo que dependência da graça não é uma frase que nós criamos para sermos diferentes dos outros? Não, nós reconhecemos ao vir para a Escritura de que os homens de Deus que se relacionaram com o Senhor, narrados da Escritura, tanto no Velho quanto no Novo, se relacionavam com o Senhor na base, ou com a base da graça. Porque sem a graça, nós não queremos o Senhor. Nós queremos outra coisa. Abre comigo a sua Bíblia em Ruth. Ruth capítulo 1. Ruth está antes de Samuel, só para ajudar você. Depois de Juízes. Ruth 1, 8. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e Jeová use convosco de benevolência como vós usaste com os que morreram e comigo. A palavra benevolência que está aqui é a mesma palavra graça do Salmo, ou misericórdia em outros lugares. Aqui está dando benevolência. Ela disse: Jeová use convosco de graça, como vós usastes com os que morreram e comigo. Está falando dos maridos delas e com ela. Ainda no livro de Ruth, no capítulo 3, verso 10, na história de amor de Ruth com Boaz, Boaz diz para Ruth: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Aqui eu não tenho tempo de fazer uma exposição para você, eu já fiz uma exposição anos atrás do livro de Ruth, mas aqui quando Boaz está dizendo para Ruth que Ruth usou de benevolência para com ele, Boaz, porque ela era nova, e ela não foi atrás de um marido novo, e foi atrás de Boaz, que era o resgatador pela lei, na lei do levirato. Ele estava dizendo para ela que ela estava fazendo a mesma coisa que Jeová fazia. Sabe o que significa? Que essa mulher moabita tinha um relacionamento tão próximo do Senhor, que ela agia exatamente como o Senhor agia. Sabe o que é maturidade? Maturidade é isso. Então, quando você diz, ou pode dizer para alguém, graça e paz, você está entendendo que não é um cumprimento, não é uma saudação? Porque quando Boaz olhou para Ruth, daquela situação, ele disse: melhor foi a tua benevolência agora do que a primeira. Porque você não foi atrás de jovens. Ele entendia que a atitude de Ruth para com ele era uma atitude de graça e favor que ele não merecia. Ele não merecia. Tanto quanto Ruth não merecia o que ela recebeu do Senhor,
E porque Ruth sabia que ela não merecia o que recebeu do Senhor, Ruth agia com graça para com as pessoas. Então aqui um desafio para você. Se você não tem agido com graça para com as pessoas, você não tem vivido a dependência da graça, e você não tem entendido ou desfrutado da graça do Senhor na sua vida. Porque esse é Ruth. Ruth era reconhecida por alguém que vivia a graça. Era sinônimo de dizer que ela tinha comunhão íntima com o Senhor, se fosse usar a linguagem nossa hoje. Caminhe um pouco para frente comigo, rapidamente, para o livro de Esther, antes de Jó. Esther, capítulo 2, versículo 9. Para Ruth está lá, Esther está lá, no meio de um punhado de moças candidatas à rainha, porque a rainha foi destronada. Estava diante do eunuco que ia cuidar daquelas mulheres para apresentá-las diante do rei, para o rei escolher uma delas. E o versículo 9 diz: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os unguentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei. A palavra favor aqui é a mesma palavra benevolência, é a mesma palavra graça, a mesma palavra misericórdia. Agora ilustrado na vida de Esther. Esther achou graça, favor, alcançou favor diante daquele eunuco, quando olhou para ela e começou a prepará-la rapidamente para apresentar diante do rei. Essa é uma oração que você precisa aprender a fazer. Quando você vai para algum lugar e você precisa de alguém, a sua oração tem que ser essa: Senhor, que eu alcance graça diante daquela pessoa. Entendeu? O Senhor Jesus Cristo crescia em graça diante de Deus e dos homens. Toda vez que eu vou a algum lugar, mesmo se quer uma repartição pública, qualquer lugar que eu vou conversar com alguém e eu preciso de alguma coisa daquele alguém, a minha oração é certa: Senhor, que eu alcance graça diante daquela pessoa. Então, porque eu sei que se o Senhor está no processo, agora Ele tem que agir lá. Sabe o que significa isso? Você está invocando Deus para Ele trabalhar naquela pessoa. E o que é graça? Poder dinâmico de Deus, dado a nós merecidamente, que nos faz capacita de desejar e fazer o que devemos. Então é para que o Senhor possa agir lá, para que Ele queira fazer e efetivamente faça aquilo que eu estou pedindo para o Senhor. Sabe o que significa na prática? Que então quando você vai e tudo dá certo, o Senhor agiu, respondeu a sua oração, então ele agiu de graça para com você, agiu naquele cidadão ou naquela cidadã, e aí então ela agiu de graça para com você. Você alcançou graça diante daquela pessoa. Entendeu? E se por acaso não deu certo, você não se volta contra aquela pessoa, que na verdade você orou ao Senhor e o Senhor não agiu, e por isso você não recebeu graça naquela pessoa, mas recebeu graça do Senhor. Essa é a única forma de você proteger seu coração. Você entendeu como você protege seu coração? E eu tenho assim, eu posso me lembrar, não vou contar para você, o nosso tempo não dá, mas eu posso me lembrar aqui de, rapidamente, dezenas ao longo dos anos, circunstâncias em que eu me lembro da oração e me lembro como o Senhor agiu. E eu vi
que era exclusiva e puramente a graça do Senhor. Porque eu não merecia. Quando eu fui fazer uma autoconfrontação nos Estados Unidos, esse era um ponto importante da minha vida pessoal e no ministério dessa igreja, por causa do aconselhamento. E eu decidi que eu não ia entrar naquele lugar ilegal, porque eu podia fazer como todo mundo. Eu estou como turista e vou fazer um curso. Eu falei, não, eu vou lá e vou dizer para eles que eu vou fazer um curso, o que eles me quiserem fazer, eu vou fazer. E eu cheguei e falei para o camarada, eu vim aqui, eu vou fazer um curso, eu fui convidado para esse curso aqui. Então o camarada disse, você não pode entrar como turista, você tem que ter visto de negócio. E visto de negócio, naquela época, passava por uma entrevista lá com o cônsul, ou com a consuleza, lá dentro. E lá foi eu com a fila, para fazer a entrevista. E a entrevista é em inglês. E eu não sabia nem falar mais vai mais volta em inglês. Você imagina. A minha situação. Todo mundo na fila ali esperando sua vez e eu orando, Senhor, que eu ache graça diante daquela pessoa que o Senhor vai colocar lá. Eu acho graça diante daquela pessoa. E eu fui. E aí designaram eu cair na frente daquela senhora. E ela disse que você vai fazer lá, e eu peguei a carta para ela. E ela faz aquela perguntinha básica, né? Você fala inglês? E aí? Eu não podia falar, eu falo. Ou eu não falo, né? Você ia ter que começar a enroscar com ela lá, né? Então eu lembro que o Senhor colocou assim no meu coração uma coisa, falou assim, olha, eu falei para ela assim, do meu jeito aí, né? Eu falo mais ou menos, mas vai no missionário americano e fica comigo na mesma casa. Ele vai me ajudar com a língua. Você entendeu o que eu falei para ela? O cara podia falar, e daí? E eu com isso? Porque eu ia ficar na mesma casa que o pastor Bill mora. Ele falou, vai no missionário americano, vai ficar comigo, vai me ajudar com a língua. Irmãos, o Senhor agiu de graça e aquela mulher simplesmente me deu o visto para entrar. Então, uma dica para você: você não precisa fazer a coisa errada para poder ter os benefícios do Senhor, porque tudo tinha sido resolvido. Se eu chegasse a falar que ia fazer um passeio lá, eu fazia um curso. Então, faz um passeio, faz um curso. Mas eu não estava indo lá passear, eu estava indo lá fazer um curso. Entendeu? Isso é graça, porque eu não merecia o visto, entendeu? Porque pela regra, se você não fala, fazer o que lá? Então, na linguagem de Ruth, na linguagem de Esther, né? Aquela mulher estendeu o cetro, e eu toquei no cetro. Ela falou, o senhor pode entrar. Era o Senhor abrindo a porta, não era o consulado abrindo a porta, era o Senhor abrindo a porta. Para aquilo que Ele tinha para nós, como corpo. E o mesmo visto serviu no ano seguinte para fazer um curso lá no México. Irmãos, isso é graça do Senhor. Aqui trazendo benevolência. Finalmente, número 4. Era elemento essencial da vida cristã no ver de Paulo. Como avaliamos o sucesso? 6 Ds. Primeiro D, dependência da graça. Se você não depende da graça, não vive a vida cristã. Paulo sabia disso. Você não precisa fazer como o Salmo aqui, não é só uma dica para você. Você pode ler, abre a partir de Romanos, não agora, está em casa, a partir de Romanos até Filemão. Passa por todas elas. No capítulo 1, versos 2, normalmente 3, talvez no 4. Você não vai errar, tá bom? De Romanos a Filemão, no capítulo 1, no verso 2, normalmente no 3 e talvez no 4. Todas as cartas do apóstolo Paulo, ele saúda a igreja, ou a pessoa, como Timóteo, Tito e Filemão, com graça e paz, algumas vezes graça, misericórdia e paz. Então, quando Paulo faz isso,
Razão porque alguns crentes têm imitado, algumas igrejas estabelecem isso como uma forma de salvação. Quando Paulo fazia isso porque ele sabia exatamente, dirigido pelo Espírito, o que significava a graça de Deus. Porque no livro de Romanos, ele destrincha, se você estava aqui nas aulas, ele esmiuça a graça. E ele reconhecia que ele era o pior dos pecadores, que ele era um camarada que, se tem alguém que não merecia ser o que ele era ele. Está entendendo? Então ele entendia, quando ele falava com aqueles irmãos, que não havia relacionamento entre eles sequer, se não fosse pela graça. Aqui um desafio para você, para encerrar hoje. A palavra do Velho Testamento, que Paulo muito bem conhecia, embora ele usou a palavra do Novo, que era em grego, aqui ele conhecia profundamente a palavra hebraica, de Hesed, ele conhecia. Paulo sabia que aquela palavra implicava num relacionamento, porque a primeira vez que ela aparece, mesmo na linguagem clássica, das linguagens próximas de Israel, tinha essa conotação de relacionamento. Então esse relacionamento entre os homens, que dependia de uma atitude duradoura, constante, que sustenta uma aliança entre duas partes. Abraão e Abimelec fizeram uma aliança, e essa palavra foi usada. Então Paulo estava dizendo, quando ele dizia para aquela igreja graça e paz, que havia entre eles apóstolo e ovelhas uma aliança, e essa aliança era baseada na aliança do Senhor para com ele. Por isso ele dizia graça e paz. Compreendeu? Você não era em vez de usar bom dia, ele trocou por um mais espiritual. Compreendeu? Ele não estava trocando a saudação por uma saudação típica de crente, diferente do mundo ao seu redor. Não. Paulo estava externando para eles de verdade alguma coisa que era real no relacionamento entre eles. Quem estava aqui no passado de 2 Coríntios? Mesmo uma igreja de judeu do apóstolo Paulo, porque ele podia ter visto na primeira carta, né? Graça e paz. Aí eles judiaram dele na segunda carta, já abria de outro jeito. Não, graça e paz. Havia paz entre eles, porque havia paz entre ele e Deus. Se ele tem paz com Deus e tem a paz de Deus, ele tem paz com as pessoas. Eu vou dizer para você, se você não tem paz com as pessoas, você não pode dizer graça e paz. E qualquer pessoa. Porque a paz do Senhor, a paz com o Senhor e a paz do Senhor garante a paz entre nós. E se não há paz entre nós, há pecado. Entendeu? Graça e paz. Na bênção apostólica, ele termina a segunda carta aos Coríntios significativamente, porque era uma igreja que era complicada no relacionamento com ele. Ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês sempre. Ok, a graça do Senhor Jesus. Então, que você olhe ao seu redor, a sua família, ao próximo de você, aqui no nosso meio. Dependência da graça é aquilo que nós precisamos, não somente para viver a vida pessoal, mas para viver a vida em família. Porque não há status entre nós. Quando a graça está, não há orgulho. Talvez, para mim como pastor, eu não sei quanto você enxerga isso, uma dos grandes benefícios da graça de Deus, ou do entendimento que nós temos aqui neste corpo, do que é a graça de Deus, é o nosso relacionamento onde não há orgulho pela performance. Está entendendo? Você fez, deu certo, a graça do Senhor se manifestou. Então não tem orgulho.
foi porque eu fiz bem, porque a graça me fez fazer, entendeu? Me fez querer, me fez fazer. E se não saiu bom, eu tenho que liberar mais. Porque então não foi a graça que não se manifestou, foi o meu pecado que sobressaiu. Compreendeu? É assim que funciona numa igreja onde nós vivemos dependentes da graça. A graça se manifesta, nós fazemos. Você cantou bem? O pessoal do vocal cantou bem? A graça do Senhor moveu você a cantar daquela forma. Você desafinou? Tem que trabalhar mais. Tem que estudar mais. Entendeu? Exatamente assim. Se nós servimos bem num evento, se nós servimos bem, a graça do Senhor se manifestou. Se nós servimos mal, nós falhamos. Não foi a graça que faltou, nós falhamos. O nosso pecado foi maior do que a manifestação da graça. Então nós temos que nos arrepender, nós temos que tratar, e nós temos que nos dispor de novo a fazer debaixo da graça do Senhor. Então isso muda o relacionamento horizontal, porque ele é resultado do relacionamento vertical. Ter graça de Deus é ter graça entre as pessoas. Compreendeu? É assim que nós temos que viver. Você é maduro? Se você vive dependente da graça, então você é maduro. Tem os outros que você também vai saber. Nós não vamos ver todos eles nessa medida aqui. Mas este, irmãos, é importante, porque fala do caráter do Senhor. Lembra do primeiro ponto hoje? Graça é a personificação de Jeová, de Jesus. Ele era cheio de graça e de verdade. E nós fomos salvos para sermos semelhantes a Ele. Então, se você, quando se relaciona com as pessoas, você não é cheio de graça e de verdade, há algo errado com a sua vida cristã. Simples assim. O seu pecado, o seu temperamento, o meu temperamento, a minha vontade é maior do que a graça do Senhor. E aí é caos. Porque a graça tem que nos governar, a graça tem que nos sustentar, a graça tem que nos mover. E então o corpo vive o que o Senhor planejou. E o Senhor acha. A sua glória é ressaltada, é exaltada, é vista e desfrutada por todos nós. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos lá. Deus bendito, te agradecemos, porque o Senhor tem agido de graça para conosco. O Senhor não tem nos dado o que nós merecemos. O Senhor tem nos dado o que nós não merecemos. Estar aqui neste lugar hoje à noite, nós não merecemos estar aqui. Nós merecemos estar em tantos lugares outros, que talvez até a nossa vida tivesse risco. Mas a sua bondade, a tua benevolência, a tua misericórdia, a tua graça, o teu favor, nos alcançou e nos moveu para estarmos aqui. Ouvimos a tua palavra, nos encontramos com os nossos irmãos, servimos uns aos outros, manifestar a beleza do Senhor. Ah, Pai, tudo isso é graça. Que beleza havia em nós para que nós pudéssemos manifestar. Mas quando a tua graça nos alcançou, nós podemos viver e espelhar a beleza de Jesus. A beleza de Cristo pode ser vista em nós, como a beleza de Jeová foi vista na vida de Ruth e por Boaz, aquela tua serva, que merecia a maldição por ser uma moabita, mas a tua graça a alcançou, e a colocou na linhagem do Senhor Jesus Cristo, Deus homem encarnado, o nosso Salvador. Portanto, nosso coração se enche de alegria, porque há esperança para nós, porque temos sido objeto da mesma graça.
Pai, abre o entendimento dos teus filhos, os olhos deles, para que eles possam enxergar a tua graça, enxergar o Senhor, a tua beleza, e que isso então possa transformar, mudar, renovar os relacionamentos que eles têm, para a glória do Senhor. Amém. Para que sejamos vasos úteis das tuas mãos, mas vasos de barro, para que somente o conteúdo, a graça do Senhor possa ser evidenciada como o ouro puro da tua presença. Pai, se há alguém aqui essa noite que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo como bastante e único Senhor e Salvador, que a tua graça possa alcançar eles, que eles possam ouvir a tua voz, quando o Senhor vai dizer: vem, você é meu, você me pertence. E então eles possam responder: eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. E eles reconheçam e sintam a manifestação da tua graça. Pai, nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro, e temos recebido do Senhor graça sobre graça, a esperança da vida eterna. Que eles possam ver como o salmista viu: bondade e graça me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque o Senhor é o meu pastor. Amém. Louvado seja o Senhor. Se arrancou, que o Senhor cure com a tua graça. Se há instabilidade, Pai, se há falta de segurança, se há incerteza, nesses dias de terror e temor, que o nosso coração seja permeado e baseado na tua graça. Por isso, o meu pedido nesse instante pelo teu povo é que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez, obrigado aos nossos visitantes. Irmãos que querem me ajudar lá no dia 31, por favor, lá na cozinha, rapidamente.